Bem-vindos ao canal, bem-vindos de volta aqui. Seguinte, hoje eu vou ler a segunda parte da história, né? Sobre o reality, né? Que na verdade não foi bem sobre o reality, né? A primeira parte era o irmão de Ana participando do reality, mas a história em si, né? Ficava ali em torno da Ana e do Pedro, como é que eles começaram a gostar um do outro, enfim, né? Aí eles ficaram noivos no final aí da primeira parte, né? E é isso, gente. Agora a gente vai para a segunda parte para saber aí o decorrer dessa história toda a partir do noivado, né? Antes, eu quero agradecer os likes, compartilhamentos, tá? Inscrições. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Obrigada pela força que vocês me dão. E continuem, tá? Continuem compartilhando, chamando as pessoas para se inscrever, tá? Que vão ter aí mais uma parte dessa história. E como eu falei, acho que no último vídeo, que eu falei que eu vou ler uma história infantil também para as crianças, que fala muito sobre, fala um pouco ali sobre bullying, né? Enfim, aí vai ser bem legal a história. Bom, que tem uma lição de moral ali em tudo isso, enfim, e a gente vai falar sobre isso. Mas vamos ficar aí com a segunda parte, então, da história, né? A segunda parte tem o nome de O Casamento. Então vamos lá. Chegou o grande dia. Ana estava ansiosa, pois faltavam algumas horas para o seu casamento com Pedro. Tudo estava perfeito: igreja, salão de festas, buffet, etc. Ana já estava se preparando no salão de beleza. Cabelo, unhas, maquiagem. Pedro também estava se preparando. Seu fraque era lindo e ele estava nervoso e com medo que Ana, por algum motivo, desistisse de se casar com ele. Pedro amava muito Ana e não via a hora de construir sua vida junto com ela. Mas havia alguém que nunca se conformou com esse relacionamento: Serginho. Serginho sempre foi apaixonado por Ana, mas ela, por sua vez, só o via como um amigo. Certa vez, Serginho bebeu demais e foi até a casa de Ana fazer uma serenata para ela. Ele só não contava que Pedro estava lá. Os dois tiveram uma briga horrível e, por esse motivo, Ana resolveu casar-se em outra cidade sem deixar Serginho saber. Ela pediu que Gabi, sua amiga e irmã de Serginho, não deixasse que ele visse o convite de casamento, pois lá viu o endereço da cerimônia e da festa. Gabi cumpriu sua promessa e escondeu o convite. Chegou a hora. Ana estava linda, seu vestido maravilhoso, de princesa. Gabi saiu de casa escondida de Serginho, porém esqueceu seu convite em cima da mesa e saiu apressada. Serginho acabou vendo o convite e resolveu se arrumar e ir ao casamento. Todos os convidados já estavam na igreja à espera de Ana. Serginho chegou e ficou escondido, sentado em um dos bancos no fundo da igreja, para que ninguém pudesse vê-lo. Pedro chegou com seus pais. Estava muito elegante, com um fraque preto e uma flor branca na lapela. Alguns minutos depois, Ana chegou com os pais. Parecia mais uma princesa saída de contos de fadas. Sua mãe entrou rapidamente na igreja e seu pai ficou com ela ao lado de fora, pois entrariam juntos durante a cerimônia. Seu irmão Zeca veio de viagem especialmente para o casamento de Ana. Sua vida agitada de modelo não permitia que visitasse a família com tanta frequência. Zeca estava fazendo muito sucesso após o reality. A cerimônia iniciou e os músicos começaram a tocar a música de entrada da noiva. Ana já estava a postos na porta da igreja com seu pai. Assim que a música começou, Ana e seu pai foram entrando na igreja devagar.
Os convidados estavam emocionados, maravilhados com a beleza de Ana. Serginho de longe observava tudo. Pedro, ao ver Ana, não conteve as lágrimas, ficou emocionado ao ver o amor da sua vida entrando linda na igreja. Ana se aproximou de Pedro, que cumprimentou seu pai e logo após deu um beijo na testa de Ana, e os dois seguiram juntos para o altar. O padre iniciou a cerimônia, e quando chegou na famosa frase, que se alguém tivesse algo contra, que falasse ou se calasse para sempre, Serginho apareceu e fez o maior escândalo. Ana imediatamente olhou em volta e achou Gabi, que estava espantada, tentando entender como seu irmão foi parar lá, se ela não havia dito nada a ele. Foi quando se lembrou do convite. Olhou em sua bolsa e viu que não estava lá. Mas como? Ai, esqueci em cima da mesa. Droga! Lembrou-se ela. Ana saiu correndo e foi para a sacristia da igreja. Gabi foi logo atrás dela. Ana, juro, não contei nada para ele, mas infelizmente esqueci o convite em cima da mesa. Me perdoe, por favor, disse Gabi chorando. Poxa, Gabi, esqueceu o convite? Olha no que deu o seu esquecimento, respondeu Ana chateada. Por favor, amiga, me perdoe, disse Gabi desesperada. Ana sempre gostou de Gabi e sabia que ela estava sendo sincera. Então, as duas se abraçaram e Ana a perdoou. E agora? Será que alguém conseguiu tirar ele de lá? Perguntou Ana. Vou ver, volto já, disse Gabi. Gabi voltou e disse que estava tudo bem, que tiraram Serginho de lá e o levaram para casa. Ana respirou aliviada e, nesse momento, o padre entrou na sacristia para falar com ela. Filha, olha, sei que não deve ter sido fácil para você ver essa cena agora na cerimônia. Entendo se quiser remarcar, caso não esteja em condições de continuar, disse o padre. Não, padre, eu quero continuar, disse Ana, determinada a seguir com a cerimônia. E a cerimônia seguiu normalmente. Os convidados estavam ainda um pouco assustados com o imprevisto, mas logo se acalmaram. A cerimônia acabou e todos seguiram para a festa. Tudo estava maravilhoso. Ana e Pedro ganharam muitos presentes, inclusive uma viagem de lua de mel a Paris com tudo pago. Todos aproveitaram muito a festa. Passaram-se alguns dias. Ana e Pedro voltaram da viagem de lua de mel. Foram visitar os pais de Pedro e depois os pais de Ana, que fizeram a maior festa com a chegada dos dois. Quem não gostou foi Serginho, que nunca esqueceu Ana. Ele nunca se conformou em não ter o amor de Ana, por isso proibiu Gabi de visitá-la. Gabi, sabendo disso, foi visitar a amiga sem falar nada para Serginho. Chegando lá, elas se abraçaram e Ana contou a Gabi como foi a viagem. Elas conversaram por horas, até que Gabi precisou ir embora, pois Serginho não parava de ligar para saber onde ela estava. Tchau, Ana. Tchau, Gabi. Após a saída de Gabi, Ana chamou Pedro para conversar. Amor, estou preocupada com o Serginho. Por quê? Perguntou Pedro. Gabi me disse umas coisas dele que me deixaram preocupada, respondeu Ana. Que coisas ela falou? Perguntou Pedro. Ela disse que ele ainda não superou o fato de estarmos casados. Ela disse que ele ainda me ama e está agindo estranho desde o nosso casamento, disse Ana. Será que eu devo conversar com ele? Afinal, sempre fomos amigos? Perguntou Pedro. Acho melhor não ir, Pedro. Ele está bem estranho pelo que a Gabi me falou. Tenho medo de que ele faça algo contra você, respondeu Ana. Ana e Pedro se despediram de seus pais, pois iriam para a casa nova deles,
que ficava próximo no mesmo bairro. Alguns dias depois, Gabi resolve ligar para Ana para pedir seu endereço e visitá-la. Ana pediu que Gabi não mostrasse para Serginho e não falasse nada quando fosse visitá-la. Gabi, dessa vez, foi bem cuidadosa e saiu sem falar nada e sem levantar suspeitas. Ela chamou um táxi e seguiu para a casa de Ana como se fosse para um lugar longe, para não deixar seu irmão desconfiado. Mas não adiantou. Serginho estava obcecado em acabar com o casamento de Ana e Pedro. Pegou o carro dos pais e seguiu Gabi até a casa de Ana. Chegando lá, ficou de longe observando sua irmã entrar na casa de Ana. Aguardou mais alguns minutos e resolveu ir até a casa de Ana. Tocou a campainha e Ana saiu para atender. Quando viu que era Serginho, Ana perguntou: "O que você faz aqui?" "Vim te buscar. Vai dar um passeio comigo", disse Serginho com um olhar de raiva para Ana. "Socorro!" gritou Ana. Serginho colocou a força no carro e saiu correndo. Gabi, que estava na cozinha, saiu correndo para ver o que houve quando se deparou com o carro de seus pais na esquina. "Serginho! Meu Deus!" disse ela e tentou alcançar o carro, mas sem sucesso. "E agora?" disse Gabi. Ela acabou ligando para Pedro, que estava no trabalho, e veio o mais rápido que pôde para casa. "Para que lado eles foram?" perguntou Pedro para Gabi. "Não sei, eu estava tão desesperada que não o vi. Só tentei alcançar o carro", disse Gabi ainda em choque. Pedro e Gabi começaram então a procurar pelo bairro antes de ir para algum lugar, mas sem sucesso. "Eles devem estar longe", disse Pedro. "Calma, Pedro, a gente os acha", respondeu Gabi, tentando acalmá-lo. Resolveu então ir a bairros vizinhos. Por onde passaram, paravam e perguntavam para alguém se havia visto um carro como o da foto que Gabi mostrava no celular. Até que numa dessas paradas, um senhor que estava sentado na calçada em frente à sua casa disse a eles que não tinha muito tempo que um carro com as características do carro dos pais de Gabi havia passado por lá em direção à rodovia. "Rodovia! Ai, meu Deus!" gritou Gabi. "Vamos, Gabi, a gente os acha", disse Pedro. Os dois seguiram rumo à rodovia para achar Ana e Serginho. Depois de muito andarem, avistaram na estrada uma casinha pequena no meio do nada. Resolveram parar e invadir a tal casa. Mas nada encontraram. "Espera!" gritou Gabi. Gabi achou no chão uma tiara que Ana costumava usar no cabelo. "Isso é de Ana", disse Pedro. "Mas onde eles foram?" perguntou Gabi. "Eu não sei, mas tenho uma ideia de onde eles possam ter ido", disse Pedro. "Como assim?" perguntou Gabi. "Se lembra daquela praia próxima da nossa cidade que fomos naquele final de ano?" perguntou Pedro. "Sim, inclusive é isso! A gente passou por essa estrada, por essa casa quando fomos para lá", respondeu Gabi, cheia de esperança. "Vamos para lá, Gabi, agora", disse Pedro. "Só vou ligar para os meus pais, Pedro. Eles precisam saber o que está acontecendo", respondeu Gabi. Gabi ligou para os seus pais, que ao saberem do ocorrido, disseram que também iriam para lá. Pedro e Gabi seguiram viagem até a praia. Chegando lá, foram procurar pela casa que eles alugaram naquele final de ano e ver se Ana e Serginho estariam lá. Primeiro, eles foram à casa do proprietário que alugou para eles naquela época. "Olá, senhor. Boa tarde", disse Gabi. "Boa tarde", respondeu o senhor. "O senhor se lembra de nós?" perguntou Pedro. "Sim! Um outro rapaz que estava com vocês passou por aqui hoje", disse o senhor. "O quê?" perguntou Gabi.
Ele perguntou se a casa estava disponível, mas aluguei para uma outra pessoa antes dele. Dei o número do telefone de um amigo que tem casa aqui e ele ligou daqui mesmo. Pegou o endereço e saiu, disse o senhor. O senhor pode me passar o telefone ou o endereço desse amigo? Perguntou Pedro. Claro, respondeu o senhor. Pedro então ligou para o proprietário da outra casa e ficou sabendo que um jovem com uma moça alugaram a casa dele por 2 dias. Pedro seguiu para o endereço da casa, fingindo ser um primo de Serginho que se perdeu no caminho e não achava a casa. O proprietário passou o endereço e Gabi e Pedro foram para lá. Não ficava muito longe dali. Quando chegaram, viram o carro dos pais de Gabi na garagem. Havia acabado de anoitecer. Pedro e Gabi resolveram então invadir a casa. Ela estava com portas e janelas fechadas, com as luzes apagadas, como se não houvesse ninguém lá. Pedro, com a ajuda de um grampo de cabelo de Gabi, conseguiu abrir a porta sem fazer barulho ou estrago. Eles acenderam a lanterna dos celulares para poder caminhar pela casa. Pedro olhou pela sala e, quando avistou um sofá grande, viu que havia um objeto em cima. Era a bolsa de Ana. Gabi foi até o banheiro, mas nada encontrou por lá. Quando ela e Pedro se aproximaram da porta do quarto, o celular de Gabi começou a tocar num volume alto. Eram seus pais que tinham acabado de chegar na praia e ligaram para saber onde estavam todos. Com um barulho, alguém saiu do quarto e correu na direção deles. Era Serginho, que estava furioso com uma arma nas mãos. Serginho conseguiu alcançar sua irmã e a amarrou no quarto junto com Ana. Ana! Gabi! Amiga, peço perdão, não imaginava que meu irmão fosse me seguir até sua casa, disse Gabi chorando muito. Gabi, amiga, você não tem culpa. Seu irmão precisa de um tratamento urgente. Ele está louco, obcecado, respondeu Ana. De repente, ouviu-se um barulho de disparos pela casa. Pedro! Gritou Ana desesperada. Nesse momento, Gabi se lembra que ainda está com o celular e liga escondida para a polícia e para seus pais. Assim que termina a ligação, Serginho aparece e toma o celular das mãos de Gabi. Ele aponta a arma na direção de Gabi e pergunta: "Para quem você ligou, Gabi?" Para ninguém, não deu tempo. Você chegou bem na hora", respondeu ela assustada. Serginho, desconfiado, resolve olhar o histórico de chamadas do celular de Gabi e acaba descobrindo que ela ligou para a polícia e para os seus pais. "Sua traíra! Por que fez isso?" perguntou Serginho apontando a arma para a Gabi. "Isso não vai ficar assim não. Você vai ter o que merece, minha irmãzinha traíra." Serginho se preparava para atirar na própria irmã quando, de repente, atrás dele surge Pedro, que inicia uma briga com Serginho. Os dois rolavam pelo chão quando mais um disparo foi ouvido. Serginho foi atingido por um tiro na barriga e desmaiou. Pedro desamarrou Ana e Gabi, que ficaram ali parados sem saber o que fazer quando chegaram os pais de Gabi. "Meu Deus, filho!" gritou a mãe de Gabi. Pedro explicou aos pais de Gabi o que houve. Nesse instante, o resgate chegou para levar Serginho ao hospital. Todos acompanharam o resgate até o hospital e lá ficaram aguardando notícias dos médicos. Horas depois, um médico se aproxima e diz: "Quem são os familiares de Sérgio?" "Somos nós, doutor. O que houve?" "Seu filho foi atingido com uma bala no abdômen. A cirurgia foi complicada, mas ele já está fora de perigo", disse o médico. E todos respiraram aliviados. Serginho, depois de alguns dias no hospital, acabou sendo preso por sequestro. Pedro foi visitá-lo na cadeia e quis saber por que Serginho fez tudo aquilo. Serginho explicou que amava muito Ana e não se conformava em não a ter, mas que ele aprendeu com tudo isso e prometeu se afastar para deixar os dois em paz. Passaram-se alguns anos, Serginho cumpriu sua pena e foi morar em outro estado,
onde começou a trabalhar. Gabi sempre que podia ia visitá-lo. Ana e Pedro seguiram com a vida de casados e nunca mais falaram sobre esse dia. E assim termina a segunda parte da nossa história. Espero que tenham gostado e logo mais a gente vai ter a terceira parte, tá, pessoal? Terceira e última parte, ok? Obrigada mais uma vez. Beijo no coração de cada um. Tchau.